E, portanto, quer dizer, isto é que nos interroga. Claro que depois o Tim Ingold diz-lhe uma coisa também interessante neste livro, que é um livro raro de debate entre dois antropólogos que têm perspectivas diferentes e que se colocam lado a lado. Quer dizer, eu recomendo porque é um livro pequeno, embora com letra minúscula e que leva um certo tempo a incorporar, mas que é extremamente interessante, não é? Porque é muito raro duas pessoas que pensam de maneira diferente terem a coragem de se colocar lado a lado e de debaterem abertamente e dizerem: eu diferencio-me deste senhor por isto. E o outro diz: eu diferencio-me daquele senhor por isto. E isso é que é cultura e civilização para mim. Isto já é uma questão qualitativa pessoal. Que é das pessoas assumirem as suas diferenças sem com isso se zangarem. Isto é muito importante porque faz diferença. E da diferença sai qualidade. Para mim. Da heterogeneidade sai qualidade. Ora, o que é que acontece? O Ingold diz que o senhor, ao pôr essas tais antologias lado a lado, está-se como que a colocar numa posição em que está fora de qualquer delas, não é? É como se fosse Deus, ou Íris, ou não sei o que é que ele diz. Quer dizer, está fora da realidade. Então consegue mapear. Então coloca-se uma... que é a posição predominante da ciência ocidental. A ciência ocidental procura sempre, não é? Sobrepor-se a todas as diferenças para encontrar o lugar da soberania, não é? Do saber como de saber soberano. Como saber que atinge uma certa unidade. A questão depois filosófica, que eu por aos filósofos é: vamos para uma filosofia da unidade, ou vamos para uma filosofia da dualidade, ou vamos para uma filosofia da multiplicidade, quer dizer, o que é que nos é mais útil? E, sobretudo, vamos para uma filosofia das entidades, das ontologias fixas, ou vamos para uma dialética, no sentido hegeliano do termo, mas não naquele sentido que levava até as antíteses e depois superação pela síntese para uma totalidade superior, etc. Nada disso, mas antes sim uma plasticidade em que, a partir da terceira posição, ou seja, da negação, se atinge uma posição em que se muda a própria negação anterior, muda as condições da negação anterior. Não é? E isto é fundamental, para mim, penso eu. Portanto, quer dizer, as dicotomias depois podem ser úteis ou não úteis, como eu tentava referir no fim da minha conversa. Depende da maneira como elas são encaixadas num sistema mais amplo, não é? Em que nós usamos essas dicotomias de uma forma ou de outra. Mas agora, temos que ter consciência, é que realmente nós ocidentais criámos, enfim, desde Linneu, desde todas as classificações taxonómicas, toda uma taxonomia, toda uma tipologia, toda uma hierarquia, toda uma classificação, não é? E eu como arqueólogo fui vitimado por isso, ou se quiserem formatado, ou se quiserem libertado, enfim, todas as versões são boas. Fui formado a fazer taxonomias, quer dizer, o meu problema no início era o que é um objeto, por exemplo, eu me dediquei ao paleolítico no início da minha vida, aqui em Lisboa, o que é um objeto talhado e o que é que não é? Este é que era o meu principal problema básico. O que é a natureza, o que é um objeto que vem da natureza e o que é um objeto que testemunha a ação artefactual do homem. E lembrem-se que era uma época em que se chamava, ou que se caracterizava o homem como um ser que fabrica utensílios. Não é? Ainda hoje os chimpanzés fabricam pelos vistos utensílios e já estão alguns a querer dizer que ele tem um comportamento cultural, e, portanto, a cultura dos chimpanzés, etc., se não erro. Ora, ainda a Catarina Casanova esteve no Porto há dias a dizer-nos lá isto, não é? Portanto, e daí passa-se com facilidade para outros aspectos também do chimpanzé, quer dizer, a determinada altura já se psicologiza o chimpanzé, em que ele já está a ter todo um conjunto de sentimentos, etc., que se assemelham ou que se humanizam ou que se antropomorfizam, etc. A questão é esta, do Homo faber. Eu penso, creio que na linha do Agamben e do Aberto, não é? Que não há uma divisão, evidentemente, entre o homem e o animal. Quer dizer, todas as culturas, todas as sociedades, todas as épocas definem o homem por oposição ao animal. Quer dizer, nós é reprimindo, digamos assim, ou é afastando esse fantasma da realidade, não é? Que nós nos consideramos como seres humanos. Mas isso somos nós ocidentais. Porque para um nativo da Amazónia, enfim, ainda não tocado, ou não perturbado, ou não alterado pelo nosso contacto com a nossa sociedade e a nossa ontologia, para ele um jaguar, ou uma cobra, ou uma simples mosca, ou uma pulga, ou outra coisa qualquer, tem o mesmo estatuto ontológico e a mesma valorização e categorização que eu tenho. Portanto, eu não posso, sob esse ponto de vista, se fosse cair nesse relativismo, se quisesse sair da minha ontologia para ser agora Shuar, ou amanhã um indivíduo ali
da área da Nova Guiné ou outra coisa qualquer, quer dizer, aqueles que têm uma filosofia animista, eu reagiria de outra maneira. Por outro lado, outra população que nós praticamente dizimamos, a população australiana, não é? Dizimamos, por simplesmente. Tinham uma perspectiva em que homens e animais, não é? Homens e outros seres, tinham exatamente a mesma conformação e essa conformação provinha de um sítio de origem onde todos vinham, de uma origem comum. Partilhavam uma origem comum, a tal origem totémica. Portanto, uma outra forma de conceber as relações entre a interioridade. Não havia nada de mais interior, de mais complexo, de mais subjetivo no ser humano do que, por exemplo, numa cobra, ou num rio, ou em qualquer outra realidade. Se esses elementos pertencessem todos ao mesmo grupo totémico. Não é? Tinham a mesma raiz, radicalmente eram iguais. Eram seres iguais. Quer dizer, é isto que a antropologia nos coloca. Quer dizer, a antropologia procurou fazer o quê? Ver o outro. Ver como é que o outro pensa e reage e sente e conceptualiza. E, portanto, sairmos de nós. Mas depois percebeu que nós não podemos sair de nós. E começamos a ver ao mesmo tempo também que nós somos exóticos, somos estranhos a nós próprios. No que a psicanálise teve evidentemente uma importância radical, ao mostrar que o ser humano é um ser dividido, não é? Não há um eu local. E, portanto, isso também se transmite ao nível da sociedade. Nós começámos a perceber, não é? Cada vez mais, a partir do século XX, com a inspiração psicanalítica, mas não só, com muitas outras, também com o desenvolvimento da antropologia, etc., e a reverter para nós, até porque com a descolonização deixámos de ter tanta facilidade em ir para os primitivos, ou até passou a ser um bocado ridículo essa ideia de que a antropologia é o estudo dos primitivos, e então passámos a fazer o quê? A antropologia de nós mesmos. Primeiro, até curiosamente, desenvolveu-se a antropologia do Mediterrâneo. Há todo um mundo, não é, de antropólogos do Mediterrâneo feito por antropólogos do Norte da Europa, que era sempre aquela velha coisa de os tipos do Norte da Europa pensam que nós somos uma espécie de África da Europa. Portanto, era bom para estudar, para fazer antropologia. Já me estou a alongar muito. E, finalmente, faz favor. Não sei se é possível também entrar. Portanto, eu vinha. Importa-se de dizer. Sim. Chamar Eu peço desculpa, mas havia ali duas pessoas que levantaram a desculpa. primeira mão. Desculpa, não. Era um breve comentário. Não, é só para não ultrapassarmos. Peço desculpa. Mas como aquele senhor já. Não sei se antes de tu chegares. Já estava cá. Não, os senhores estavam. Não, mas levantou primeiro. Sim. Não, era só um comentário em relação ao Não se importa só que eu ponho o seu nome. Lourdes Petito Isqueté. Lourdes? Lourdes Petito. Ok. Obrigado. Em relação ao preto e branco e em relação às dualidades, ocorreu uma exposição do Sebastião Salgado, do Gênesis. Ele em entrevista afirma várias coisas interessantes em relação, por exemplo, à cor e à necessidade de ter de fotografar os animais em preto e branco, porque a cor o distraía. E ele queria, e teve durante esse processo fotográfico, de estar muito tempo com os animais, até conseguir ser digno de tirar essa mesma fotografia. E quando vemos essa exposição dos animais, há ali uma dignidade que ultrapassa em muito tudo o que possamos dizer e fazer e representar e analisar relativamente à relação com o animal. E isso acontece porque é uma arte, porque é um fotógrafo, e acontece numa fase da vida deste fotógrafo em que ele aprendeu a simplificar, aprendeu a apurar a relação com o animal. E é nesse apuramento, nesse despojamento progressivo dele como fotógrafo, como artista, nesse despojamento que ele se encontra com o animal. Não é? E isto vem um bocadinho também a propósito do Hegel e dos processos através dos quais nós chegamos à espiritualidade humana, chegamos àquilo que ele chama o autorreconhecimento, não é? Essa consciência que é a consciência nossa nos outros. A nossa consciência é alguma coisa de processual, e quando se simplifica a dialética, há bocadinho estava a conversar sobre essa simplificação da dialética, a dialética são esses processos de crescimento espiritual, e a narrativa desses processos é extremamente complexa, e é por isso que se retoma o Hegel e retoma, porque há uma polissemia aí
que tem a ver com essa relação humano-não humano, mas também eu-outro, não é? Que é processual e que é o resultado da construção espiritual. Pronto, e essa construção espiritual existe no humano, existe no animal, existe na relação, existe nos processos. E lembrei-me do Sebastião Salgado e dessa exposição como um exemplo justamente dessa superação dessa dualidade. Não é? Preto e branco. Pronto, era só este comentário. Então, quem era a pessoa seguinte que tinha pedido a palavra? Aquele senhor lá no sim. Jorge. Eu podia talvez começar, não sei, aqui foi uma intervenção, quer dizer, do professor, embora não ouvi a sua conferência inicial, não é? Mas começava para tentar clarificar aquilo que há bocado me suscitou, não é? Que ainda não tinha feito esta intervenção, agora as respostas ia colocar. Que é a grande diferença entre a última parte, digamos, da intervenção do professor Dr. Jorge e, sobretudo, as duas últimas intervenções, não é? A do psicanalista e a do filósofo. Eu vi ainda uma parte da Susana. Mas, que é isto? Eu, em alguma medida, fiquei a conhecer um pouco o professor Vítor Jorge, não é? Porque ele falou por si. Ou seja... Eu peço muita desculpa, porque eu tenho gente à minha espera e vou ter mesmo que sair. Eu peço mesmo muita desculpa, porque eu não estava à espera que fosse demorar tanto tempo. Está bem? Eu peço muita desculpa. Sim, mas estava combinado. Está bem, obrigada. Mas de qualquer das formas, obrigada. Muito obrigada. Obrigada, João, pelo convite. Sim, muito obrigada. Obrigada por todos os presentes. Ou seja, estou mais capaz, digamos, de interagir em termos de novos cruzamentos no cotidiano do que propriamente com os dois últimos interventores aí da mesa. Na medida em que eles falaram dos outros, o que é que pensou o Lacan, etc. E nesse modo de falar do Lacan, o Lacan não foi um pretexto para se revelar, né? Como é que se chama? Filipe Pereirinha, não é? E depois o professor pode falar tanto do Foucault e da biopolítica, não é? Em geral. E esse é que é o meu problema, não é? Eu acho que este tipo de encontro só é algo libertador em termos de ir ao encontro do que é o homem, se nós acabarmos por nos expor, dar-nos a conhecer um pouco de nós uns aos outros, não é? E o que é que eu quero com isto significar? Quero significar que, para mim, o tema da conferência, o que é o homem, não é? Ele só pode ter uma interpretação, na minha acessão, que é homem como uma abstração, mas verdadeiramente homem só tem um sinónimo, digamos, que é o indivíduo. Só o indivíduo é que é homem, na minha acessão. Só o indivíduo é que é, na linguagem de o soberano. Portanto, uma pluralidade de soberanos. O que significa que o meu conceito de homem e indivíduo é rejeitar o homem animal social. Eu sou dos que entendem que o homem e o indivíduo só surgem como uma emancipação dentro de uma sociedade de homens animais sociais. Portanto, o indivíduo e o homem está na ponta final de uma evolução e que implica, mais do que a espiritualização, implica possivelmente, quer dizer, a espiritualização, mas dentro do uso do intelecto, digamos, na parte e que justifica ou não a vertente que aí colocou de ciência, ou logos, digamos, como técnicas, digamos, de clarificação propostas, não é? De uma lógica, digamos, bivalente, etc. E, portanto, quando, por exemplo, ali o professor de filosofia referiu o caso do Hobbes, não é? E de, digamos, o soberano é o que tem direito à vida e à morte, embora depois também referiu, quer dizer, a contradição, não é?
eu penso que é exatamente o oposto. Que é isto. Alguns entendem, e quando nós vamos ler o ócio, portanto, para mim é só pretexto, em termos de chegar a entendimentos quaisquer e produções, digamos, de pensamento próprio. E eu estou de acordo, portanto, que ele possivelmente é o fundador dos direitos humanos, apesar desse leviatão ou dessa afirmação, não é? Que o professor hoje, embora mostrou também o oposto, não é? Que era para salvar a vida, digamos. Portanto, esse artifício Estado é um artifício que, ao fim e ao cabo, é uma anarquia. Ela quer, na medida em que o Estado de natureza, e eu não ouvi a diferença de natureza-cultura, não é? Na conferência inicial. O Estado de natureza é um Estado de natureza de indivíduos já. A natureza é uma natureza de indivíduos que justificam criar esse artifício. Porque os soberanos, não é? No exercício dos seus direitos subjetivos, não é? E até de se apossarem, não é? Das coisas, etc., acabam por gerar uma conflituosidade e nesta incapacidade, digamos, de se relacionar, como aqui até sucede, digamos, de depois estarmos aqui a conversar, não nos conhecermos no fim uns aos outros, para podermos continuar, digamos, um percurso, o que é que acontece? Não sabem como resolver essa conflituosidade quando ela não tem uma outra solução que não seja eliminar o outro, não é? Um inimigo ou um perigo, etc. E então inventam um artifício que é de, se eu sou capaz de, irrefletidamente, porque não dialoguei suficientemente com o outro, não é? De pegar a solução radical dessa, simplesmente eliminar o outro, até como animal, não é? Já não é como o homem, não é? Como um único ser, simplesmente um ser vivo, que eu aniquilo, porque não o conheço, para mim é algo daninho, digamos. O que é que acontece? Eu não pude refletir o suficiente e depois, à posterior, se calhar vejo que aquilo não tinha necessidade de ocorrer, não é? Eliminar aquilo que ali está. E então cria uma intermediação, um artifício de intermediação que faz, digamos, admitir essa solução radical de eliminar a vida do outro, não é? A existir, para alguém que vai mediar, que vai refletir ou vai dar um espaço de reflexão para saber se é necessário aquilo ou não. Bom, para tentar abreviar, o que eu quero dizer é que este conceito de homem, quando é, digamos, algo final na evolução do ser humano, não é? Do indivíduo, o primado do indivíduo, não é? Significa o quê? Significa que as pessoas têm direito, porque este primado do indivíduo, é evidente, implica aquilo que aqui apareceu há bocado ali como maturação, e até no lacar, não é? Portanto, o homem e o indivíduo é o não prematuro. Porque quando ele é o prematuro ainda, ele é o animal homem social, com dependências ou até já não dependências, mas que acaba por ter direito a opções. Portanto, o que eu verifico é que na generalidade dos seres humanos, aqui nesta sociedade contemporânea, ocidental, as pessoas querem retornar à condição de homem animal social. Nomeadamente, por exemplo, para o caso que a Susana aí levantava dos refugiados, não é? Nós, verdadeiramente, o que temos ali é homens animais sociais, embora depois aparece, quer dizer, ocultada o indivíduo, pluralidade de indivíduos, porque está a pensar numa civilização ocidental, não é? E portanto, com determinados parâmetros ou determinadas coisas. Mas, homem animal social que quer ter o mesmo direito de circular como as aves migratórias, que circulam em bando, não é? Não reconhece fronteiras. Ora, eu acho que o ser humano tem direito a ter também essa opção. Tem direito, digamos, ele quando se está a comportar como animal social, não é? Que tem uma conduta social, de animal, e o próprio Otguino mostrou bem isso, não é? Que as sociedades animais, elas são cooperativas, não é? E portanto, a sociedade é anterior ao homem, não é? E portanto, tem direito, digamos, a fazer o seu percurso e logo que cada um, porque é um processo individual, não é? Assume a sua maturidade, digamos, de se afirmar indivíduo, ou seja, de desobedecer, não é? De desobedecer,
ele assumiu, não é? E termino só com um pequeno ponto, que é este, que achei interessante, sim, que é, há dias ao ler, eu leio de tudo, não é? Não tenho cá proibidos, mas uma entrevista a um missionário, julgo que é desses da Boa Nova, não sei o quê, ali de Seixos de Mira, salvo erro, e que esteve muito tempo em Moçambique. E quando lhe vêm dizer o discurso atual portanto, falou aí também franciscano, mas não sei o que, ali, de opção pelos pobres, ele diz que é um erro tremendo para ele, isso, porque ele só é cristão nessa acessão, digamos, eu sou um não crente, não é? Mas de opção pelos pobres, em termos de libertadora, digamos, de emancipadora, se ele optar por fazer o seu trabalho às gentes junto dos ricos. Ou seja, ele quer transformar, para tornar todos, digamos, relacionáveis. Ele quer eliminar a desumanização que ocorreu naquele que é detentor do poder, que está na situação de opressão, não é? Etc, etc. Porque, se ele for trabalhar apenas com o que é pobre, não é? O que é que acontece? Tem que criar uma fronteira, uma barreira, para aqueles de que se libertou, que é o opressor, não é? Que é o rico, etc, etc. E isso vai implicar que ele deixe de não poder ser o próprio, o indivíduo, tem uma outra preocupação, que é o inimigo que está ali do outro lado. Portanto, e a única maneira de eliminar esta necessidade de um muro, não é? Separador, é exatamente este expor-nos uns aos outros para nos transformarmos uns aos outros. E a academia, infelizmente, faz muito pouco isso. Nós, quando acabamos de ouvir um professor ou uma comunicação qualquer, raramente ficamos a saber o que é o próprio que esteve ali a expor-nos a sua ciência. Compreendemos, muito obrigado. Há mais pessoas que queriam falar e estou a ver o relógio, peço desculpa, não é? Quem está na organização tem sempre este problema angustiante. 5 ou 4 para 1 e havia, pelo menos aqui, não sei se era... perdão, o João Pedro também queria... claro, desculpe. Bom dia, portanto, eu chamo-me Fonseca, fui docente universitário na área das ciências da vida e este tema suscita muito interesse. Curiosamente, já não é a primeira vez que venho aqui à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, ou curiosamente fui docente da Universidade Nova, mas ali do outro lado do Rio, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, e deparo-me sempre com esta situação bastante curiosa, que é quando se reúnem pessoas da área das ciências humanas, supõe-se que a audiência é constituída por pessoas da mesma área. O que é ok, obviamente estou a fazer uma coisa por absurdo, mas é uma situação que eu vejo frequentemente. E realmente estes temas são suficientemente transversais para serem do interesse de qualquer área de conhecimento, aliás, também de qualquer pessoa que se interesse pelo conhecimento em geral, para mim Mas, portanto, voltando aqui ao tema, só para localizar, portanto, a questão das dualidades e da utilidade ou não de encararmos as dualidades. Falou-se aqui de muita coisa, realmente é um bocado difícil fazer uma ponte entre os temas das intervenções que já foram feitas, mas eu gostava só de realçar aqui algumas questões. Portanto, em relação à importância das dualidades, e para mim o problema das dualidades é a questão da separação. Portanto, provocar, geralmente induzem uma separação que, por exemplo, filosofia e biologia, por exemplo, falou, já me lembro, um dos intervenientes que falou da questão que é a vida, que é uma questão transversal, obviamente, na área da biologia é uma pergunta fundamental, é uma pergunta absolutamente central, mas que realmente é verdade que às vezes os biólogos têm dificuldade em fazer uma definição. No entanto, é curioso também verificar que, embora sendo uma pergunta essencial, curiosamente, durante muito tempo os biólogos não a fizeram, e aliás foi, por exemplo, um físico que fez
essa pergunta e tentou responder e fez uma conferência muito interessante, creio que nos anos 40, que foi o Schrödinger, que fez esta pergunta e que depois realmente incitou ali um diálogo muito interessante entre várias formas de conhecimento. Mas de facto, até perguntas supostamente básicas e relativamente, à partida poderiam ser simples, de facto não têm uma resposta simples, mas são muito enriquecidas por exatamente diferentes formas de conhecimento, e acho que é um bocado aí que eu vejo a preocupação em relação às dualidades e às separações, é que muita da riqueza que se conseguiria com a reunião perde-se com a separação, a especialização e o ficarmos presos nas dualidades. O outro problema para mim, que está muito subjacente às intervenções, é a questão das hierarquias e do progresso, que é, aliás, uma questão central também na biologia. Quando se pensa em evolução, e isto também se ficou aqui um bocadinho claro, é que existe uma hierarquia, existe uma progressão, que para mim é uma questão extremamente grave, extremamente problemática, e a biologia, infelizmente, também cai nessa armadilha, que é realmente esta coisa de que o homem e os animais e haver esta ideia de que a evolução é uma coisa que progride num sentido, quando é absolutamente claro, e eu sou um exemplo disso, eu sou microbiólogo, ou fui microbiólogo durante muitos anos, mas acho que continuo a ser, apesar de já não exercer a minha profissão dessa forma, mas, por exemplo, as questões que a Susana pôs para um microbiólogo são absolutamente, eu diria quase, trivialidades, porque, obviamente, quando um microbiólogo, para convencer alguém a financiar a sua investigação, tem problemas ainda mais graves do que aquele que a Susana disse. Mas, portanto, a questão que eu só para terminar, que eu deixava também e gostava de ouvir um pouco, é esta ideia de que realmente existe uma hierarquia natural, e é outra vez a palavra natural aqui a vir à baila, mas que de facto não é nada natural, é uma questão de cultura de facto, e realmente isso é problemático, portanto é aí que eu queria chegar, porque isso causa-nos vários problemas. A crise que nós estamos a viver, quanto a mim, isto é uma opinião pessoal, tem a ver exatamente com esta nossa tendência para pensar nas coisas como progresso, quer dizer, o que é desenvolvido, o que é progresso, o que é cultura, e então para um antropólogo, eu sei que o Vítor não é antropólogo, é arqueólogo, mas que também é uma área que também me interessa, mas realmente estas questões para mim são muito importantes porque têm a ver também com aquilo que se passa neste momento, que é uma crise da sociedade, mas também é uma crise dos saberes, porque eles também se deixaram, digamos, impregnar e ficaram muito presos nestas armadilhas das dualidades, do progresso, das hierarquias, e isso para mim é realmente uma das nossas grandes dificuldades. E pronto, não sei se respondemos já, se é possível ouvirmos mais intervenções e depois no fim os meus amigos concatenariam isto apenas por uma questão de economia, que já é uma hora. Se achares bem, é que temos uma pergunta. Eu creio que o Pedro também fez. Talvez à tarde, não podemos informar isso à tarde. É que eu não quero é impor mais pessoas, senão fica aqui como um ditador. Por causa da hora, não sei. Eu por mim, digamos, farei aquilo que as pessoas quiserem, não é? Como é óbvio, não é? É evidente que um dia como este nunca chega, não é? Eu, aliás, quando fiz a proposta aqui ao Instituto de História Contemporânea e falei com o Dr. Carlos Vargas, que é quem coordena esta linha do Instituto, que se chama Cultura e Políticas Públicas em Portugal, Prospectiva, que foi essa a indicação que me deram. Isso que você está aí a dizer, insere-se bem dentro desse quadro. Depois fui falar com ele, eu trazia uma ideia que podia ser a de um conjunto de debates destes ao longo de N tempo, porque
também estou aposentado e tenho mais disponibilidade, porque eu sou todo ao sábado, não tenho possibilidade, né? Eu sei que isto aterroriza logo as pessoas que estão a serviço para coitadas que estão martirizadas. Mas ele disse, não, isto tem que ser segundo esta fórmula, assim, sim. Portanto, eu enquadrei-me dentro dessa fórmula, que é sempre um grande problema, porque primeiro, nunca começamos às horas, não é? Depois as pessoas vão ouvindo a diferentes horas do dia, o que é normal das suas vidas, e ainda bem que venham, muito melhor que venham do que não venham sequer. E depois devemos confrontar